A Bíblia é o maior best-seller da literatura cristã. A palavra do grego é biblios, que significa coletânea ou coleção de livros ou biblioteca. Ela está dividida em 2 períodos de tempo. No Antigo Testamento, com 39 livros, contendo 929 capítulos. E no Novo Testamento, com 27 livros, contendo 260 capítulos, totalizando 1.189 capítulos, dos quais estão inclusos 31.105 versículos. Foi escrita por cerca de 40 homens inspirados pelo Espírito Santo de Deus num período de 1.500 anos. Esses homens, apesar de serem homens de culturas diferentes, conhecimentos diferentes, experiências diferentes, regiões diferentes, mas todos têm algo em comum. Todos foram inspirados pelo Espírito Santo de Deus. Meus amados irmãos, caros ouvintes, quero compartilhar com você um texto que se encontra em Marcos capítulo 4, versículo 35 ao 41, que nos diz assim a palavra do Senhor. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para o outro lado. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo assim como ele estava no barco. E havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. E ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo: Mestre, não se te dá que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. E disse-lhes: Por que vocês estão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: Mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? A Bíblia relata 4 tempestades. A primeira se encontra em Jonas, capítulo 1, versículo a partir do 4. A segunda se encontra no próprio texto que nós lemos, em Marcos, capítulo 4, versículo 35 ao 41. E a terceira se encontra em Mateus, no capítulo 14, a partir do versículo 22. E a quarta tempestade se encontra em Atos, no capítulo 27, a partir do versículo 1. A primeira tempestade aconteceu com Jonas por desobedecer à voz de Deus, quando o próprio Deus deu uma mensagem para ele entregar à cidade de Nínive, e ele não foi. A segunda tempestade ocorreu com Jesus e os discípulos, quando estava fazendo aquela travessia. A terceira tempestade aconteceu com os próprios discípulos, quando Jesus vinha caminhando sobre o mar, e eles ao longe veem Jesus e não conhecem, e pensam que é um fantasma e sentem um grande medo. E a quarta tempestade aconteceu com Paulo indo para a Itália por fazer a vontade de Deus. Muitas das vezes passando por tempestades por não ouvir a voz de Deus, por desobedecer um comando de Deus, uma ordenança que o Senhor nos dá através da sua gloriosa palavra. Muitas das vezes passando por tempestade com Jesus no próprio barco, porque aqui está uma grande lição para todos nós. Jesus não nos isentou das aflições, da tempestade que viriam sobre a nossa vida. Mas Ele nos disse: olha, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci. E nós, como diz Paulo, em todas essas coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Se Jesus venceu, nós também somos vitoriosos com Jesus. Somos mais que vencedores por aquele que nos amou. E a quarta tempestade nos ensina que muitas das vezes, por fazer a obra de Deus, nós passamos por momentos de aflições, passamos por momentos de grandes perseguições, assim como Paulo passou. Paulo estava sendo levado preso para a Itália por pregar a palavra do Senhor. As tempestades dessa vida não agenda, não marca horário, chega de súbito, e quando nós estamos menos esperando, elas acontecem. Elas vêm para brancos, para pretos, mulatos, pardos, vêm também para todas as classes sociais, do mais pobre ao mais rico. Elas vêm. Elas lhe tomam pela mão, lhe deixando aflito, tomado pelo desespero. É interessante que Jesus dá uma ordem aos discípulos: passemos para outra margem. E nos diz o texto que ele então pega o travesseiro e começa a dormir na polpa do barco. E os discípulos então começam a remar. E de repente vem um grande vento.
deixando os discípulos ali com medo, afoitos, sem saber o que fazer, talvez um dizendo para o outro: o que nós faremos, o que nós faremos? Eles então levam uma pergunta emblemática até Jesus, tomam a decisão de ir até Jesus. E eles levam essa pergunta: Jesus, não te dê que pereçamos? E muitas das vezes essa é a pergunta do nosso coração. Será que Jesus não se importa com o que eu estou passando? Será que Jesus não se preocupa com as minhas aflições? Mas eu quero dizer que Jesus se importa sim. E muitas das vezes nós não conseguimos ver o cuidado de Deus para a nossa vida. Muitas das vezes, por a correria do dia, não nos permite enxergar o cuidado minucioso de Jesus na nossa vida. E agora Jesus então se levanta, diz ao mar: acalma-te, diz ao vento: aquieta-te, cala-te. E então vem grande bonança sobre aquele mar, sobre aquele barquinho no qual eles estavam. Porque Ele tem poder para dizer ao mar: acalma-te. Ele tem poder para dizer ao vento: aquieta-te, cala-te. Porque Ele é o Criador de todas essas coisas. Uma vez Ele criando, Ele tem poder e propriedade para dizer às tempestades da vida: acalma-te, aquieta-te, cala-te. Ele tem poder para acalmar a tempestade que você está passando. Ele tem poder para acalmar essa aflição do seu coração que você está passando neste momento. Ele tem poder, porque Ele é o Criador de todas as coisas. Se você observou, esse texto está regido por uma ordem de Jesus de 3 perguntas. A ordem de Jesus foi esta: passemos para outra margem. Se Jesus falou passemos para outra margem, qual será o trajetório final? A outra margem, porque Jesus garante. A palavra do Senhor diz que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. E uma vez Jesus também sendo Deus, Ele nos garante. Se Ele falou passemos para outra margem, o final da trajetória será outra margem. Porque a palavra de Jesus e a realidade têm o mesmo efeito e o mesmo poder. A primeira pergunta foi dos discípulos a Jesus: Jesus, não te importa que pereçamos? E muitas das vezes nós levamos essa pergunta. Essa pergunta brota em nosso coração em meio às aflições. A segunda pergunta foi de Jesus aos discípulos: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E muitas das vezes nós também somos assim. Temos uma vida de altos e baixos. Uma hora estamos com uma fé inabalável, outra hora nós deixamos nos abalar pelas aflições dessa vida. E a terceira pergunta foi do discípulo uns para os outros. Diz o texto que, havendo Jesus ali trago bonança sobre aquele mar, sobre aquele barco, os discípulos agora com grande temor direcionam um para o outro e começam a dizer: quem é este? Que até o vento e o mar lhe obedecem. Ele tem todo o poder sobre a circunstância da vida que você está passando. Ele tem poder para acalmar essa tempestade conflituosa que você está passando. Eu quero concluir deixando uma mensagem final. Muitas das vezes, as tempestades que Deus permite sobre a nossa vida é para tratar conosco, é para nos trazer mais experiência, é para recalcitrar os ossos espirituais, é para fortalecer a musculatura da nossa alma. Tem um hino de número 515 da harpa cristã. Se você ainda não conhece, pesquise aí no YouTube ou no Google e passe a conhecer. Ele diz assim no refrão: se Cristo comigo vai, eu irei e não temerei. É interessante que em Êxodo, capítulo 33, versículo 15, Moisés diz assim a Deus: se tu não fores comigo, não me faças subir daqui com este povo. As tempestades elas virão mais cedo ou mais tarde, mas o importante não são elas. O importante é que Jesus está no barco com você. Se Jesus for com você, você pode ir tranquilo e não temer, que Ele está no controle de tudo. Paulo escrevendo aos Filipenses, no capítulo 1, versículo 12, ele diz assim: quero, irmãos, que saibais que as coisas que me têm acontecido têm antes contribuído para o crescimento do Evangelho. Se nós talvez tivéssemos a oportunidade de perguntar a Paulo quais coisas são essas, talvez ele diria: perseguições, aflições, açoites, prisões. E foi através das prisões que Paulo escreveu muitas de suas cartas para a nossa edificação. Foi através dessas cartas que as igrejas foram edificadas pela palavra de Deus. Foi através dessa carta que as igrejas foram fortalecidas pelo poder do Evangelho.
Foi através dessas cartas que muitos países, desde os mais longínquos aos mais próximos, foram alcançados pelo poder da palavra de Jesus. As tempestades dessa vida também trazem ao nosso coração um despertamento para pregarmos a palavra do Senhor, para evangelizarmos mais, levarmos aos cativos essa palavra que liberta, produzindo salvação. Se Jesus está num barco, acalma-te, aquieta-te. Ele tem o controle de tudo. E se Jesus está num barco, você pode descansar, porque Ele tem a última palavra. Que Deus em Cristo abençoe a sua vida, em nome de Jesus.